Alô? Olá? Olha só, gente. A sequência, não é, do estudo do potencial elétrico, nessa sequência se faz muito importante nós interpretarmos o que são as SE, superfícies equipotenciais. A minha sugestão inicial é que você já analise a própria etimologia da palavra. Olha só, entenderemos por superfícies linhas. E que linhas são essas em termos de características? Olha só, equipotenciais. Essas linhas têm as seguintes características. Elas são equipotenciais. O que isso quer dizer? Todos os pontos dessas linhas terão potenciais elétricos o que, gente? Ó, iguais. Iguais. Linhas com iguais potenciais. São linhas, são superfícies ao redor da carga ou paralelas às placas, porque, observa, se você tiver uma única carga pequena pontiforme, elas são ao redor da carga. Agora, se você tiver placas, essas equipotenciais deverão ser sempre paralelas às placas, tá? E um grande detalhe, essas equipotenciais que estou representando aqui em preto são perpendiculares às linhas de força. Então você já sabe que certamente o ângulo determinado entre as equipotenciais e o vetor campo elétrico sempre 90 graus, independente que seja uma única carga ou uma plaquinha aqui, tá bom? Ó, duas placas, por exemplo, caracterizando um campo elétrico uniforme aqui, já estudado por nós anteriormente. Beleza. Característica das superfícies equipotenciais: todos os pontos possuem o mesmo valor de potencial elétrico na superfície. Então, veja bem, na superfície equipotencial 1, nós temos os pontos 1 e 4. O que a gente pode afirmar? Que o potencial elétrico no ponto 1 é igual ao potencial elétrico no ponto 4, visto que que os dois estão na mesma equipotencial. A mesma coisa aqui, eu obedeci os pontos nas equipotenciais aqui, olha, da única carga e das equipotenciais entre as placas, tá bom? Obedeci as mesmas situações aqui, ó, ponto 1 e 4, que for válido para a carga, vai ser válido aqui para a região interna das placas, tá? Em termos de número ali, ó, 1 e 4 na mesma equipotencial, V1 igual a V4, 1 e 4 na mesma equipotencial, V1 igual a V4. Superfície equipotencial 2, pontos 2 e 5, equipotencial 2 aqui, 2 e 5. Então, o que a gente pode afirmar? Que o potencial elétrico no ponto 2 é o mesmo valor do potencial elétrico no ponto 5. Olha aqui, e a gente pode fazer mais uma conclusãozinha aqui, olha. Pontos 3 e 6 na equipotencial 3, pontos 3 e 6 na equipotencial 3, então V3 igual a V6, tá legal? Independentemente de quantos pontos existam, se pertencem, né? Se eles existem na mesma equipotencial, se pertencem à mesma equipotencial, certamente, com certeza, obrigatoriamente, eles terão o mesmo potencial elétrico. Um excelente exercício que menciona essas superfícies equipotenciais é esse daqui. Repara só, nós temos uma carga fonte. Observa que não houve a representação das linhas de força. É sinal de que não vai haver necessidade de saber se a carga é positiva ou negativa, porque a ideia aqui é interpretar as superfícies equipotenciais e lembrar do cálculo do campo elétrico e do potencial elétrico gerado por essa carga em dois pontos. Ponto 1, na superfície equipotencial elétrica mais próxima da carga, e na superfície equipotencial mais afastada da carga. A questão é interessante porque diz que essas diversas superfícies equipotenciais possuem raios múltiplos de Dzão. Quero dizer, a equipotencial elétrica mais próxima tem raio D.
A segunda equipotencial elétrica vai ter raio D mais D. Então, vai ter raio igual a 2D. A terceira equipotencial vai ter raio D mais D mais D. Então, esse raio aqui será igual a 3D. E a última equipotencial elétrica mais externa, raio D mais D mais D mais D, raio igual a 4D. O grande lance da questão está nos raios, tá bom? O objetivo é calcular o campo elétrico no ponto 1, calcular o campo elétrico no ponto 4, dentro das equipotenciais elétricas, não são iguais os potenciais de 1 e 4, porque não pertencem à mesma superfície, não pertencem à mesma SE. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o campo E1 e o campo E2 por fora, visto que a questão ela é toda literal. Campo elétrico, para quem não lembra, vamos colocar aqui no cantinho esquerdo. Como é que a gente faz para calcular o módulo do campo elétrico? Aqui, ó, campo elétrico sempre em módulo, K módulo de Q sobre D ao quadrado, módulo do campo elétrico, e potencial elétrico, nada de módulo, porque potencial elétrico é grandeza escalar. Tendo anotadas então as devidas fórmulas, vamos partir para cálculo de E1 e E2. Bom, vamos lá. Começa-se pela constante K, que é o valor da carga. Não há necessidade de saber, porque o grande lance estão nas distâncias. Da carga, a equipotencial mais próxima, onde está o ponto 1, a distância é D. Não esqueça de elevar ao quadrado. Então, fica D ao quadrado. Essa é a expressão para E1. A expressão para E2, seguindo a mesma regra, vai ficar assim, ó. E2 vai ser igual a... Então, vamos lá. K é a constante, Q é o valor da carga e a tensão. Já havíamos conversado. A distância da carga à superfície equipotencial mais externa, onde está o ponto 4, são 4 vezes o valor de D. Então, a distância vale 4D. Não esqueça que 4D elevado ao quadrado, 4D elevado ao quadrado resulta 16D ao quadrado. Tá bom? Tendo escrito V1, E1 e E2, vamos substituir E1 e E2, só que a pedida da questão é uma razão, então seria essa fração dividido por essa. Vamos escrever logo E1 KQ sobre D ao quadrado, e quando levarmos essa fração E2 para lá, já vamos levar invertido, então ficaria 16D ao quadrado sobre KQ. A resposta é um simples valor numérico. D ao quadrado corta com D ao quadrado, KQ corta com KQ, é 1 sobre E2, resposta 16, não é colocada a unidade de medida, pois é uma razão entre grandezas físicas iguais, de mesma espécie ou de mesma natureza. Façamos a mesma coisa para potencial no ponto 1, potencial no ponto 2, calculando como a gente fez ali anteriormente, V1, potencial elétrico gerado pela carga no ponto 1 na equipotencial mais próxima da carga de raio D, KQ sobre D, essa ficou tranquila também, V2 igual a, como é que vai ficar então para V2? Atenção, hein? Nada de elevar ao quadrado, K vezes Q, equipotencial elétrica mais externa, D mais D mais D mais D, 4D, aqui KQ sobre 4D. Escreveu V1, escreveu V2, vamos partir para a fração que se pede. V1, KQ sobre D, e quando levarmos V2 para lá, já vamos levar invertido por conta da fração, né? Vamos multiplicar pela fração invertida. D corta com D, KQ corta com KQ. A razão entre os campos vale 16.
a razão entre os potenciais elétricos vale 4. A exemplo da razão entre os campos, a razão entre os potenciais elétricos também não vai apresentar unidade de medida.